Agradecer a todos aí, um ótimo dia aí a todos. E, pô, eu quero ser convidado para esse nhoque também do Alex. Mas, cara, vamos lá. Assim, vai ser legal trazer isso para a galera, turma, nas quintas, né? Porque é uma visão que é um pouco, talvez um pouco parecida com o tape reading, mas é uma visão que a gente elaborou ao longo dos anos, e ela é uma visão de trader mesmo, né? Porque eu acredito muito no trader tomando decisão por visões que ele, né, por conclusões que ele chega ali, né? Então ele analisa os players, fala, poxa, eu traço estatística dos players, consigo analisar que determinados players, quando entram, tem uma probabilidade maior daquele contrato caminhar para uma direção de alta, caminhar para uma direção de baixa. Então isso que eu vou trazer no dia a dia vai ser, nas quintas, né, vai ser bem legal levar para a galera. Bom, vamos lá, Léo, vou falar do índice então. O índice, turma, ele está com uma característica, né, da semana toda, e podemos pegar desde a sexta-feira, vou até abrir aqui que minha tela tem bastante coisa, mas vou deixar o gráfico do índice primeiro para a gente falar. Né, ele está com uma característica lateral, né, a gente vê pelo gráfico, não preciso nem falar de player, que é um gráfico de lado, lateral. Eu particularmente não gosto de operar em mercados assim, né, então tem sido uma semana para a gente muito pé no chão, né, o dólar também, a gente vai abrir daqui a pouco, vai ver que é muito parecido, né? Porque pé no chão, você vê topos ali na região dos 129, 240, você vê fundos aqui nessa região dos 128, 200. Então você vê ali mais ou menos 1.000 pontos de amplitude, né? E trabalhando dentro dessa lateralização. Eu particularmente gosto do mercado mais direcional. E isso, turma, essa lateralização ela é justificada pelos players. Por quê? O primeiro ponto que a gente não vê, a gente vai abrir, vou abrir agora a tela dos players aqui, para vocês verem bem, é ninguém tomando muito lado, certo, Léo? Então ninguém está querendo colocar a cara, né? Você vê que o maior comprador em índice das operações abertas e fechadas hoje é o BTG, com 10 contratos, 10 mil contratos, aliás, né? Então não é uma posição grande, a gente que acompanha isso todo dia sabe que é uma posição muito pequena, né? Então dá a impressão que tá Quanto todo que mundo, seria uma posição grande, Fabrício? Para a gente ter uma referência de quantidade. Para a gente ter uma referência, a partir de 30 mil contratos começa a ficar uma posição considerável, tá? A gente vê dias com posições de 100 mil contratos em alguns players, né? Então isso é uma posição bem grande, é uma posição bem expressiva. 30 mil começa, tá começando a ter alguma coisa ali, né? Então a gente viu a semana toda esse comportamento, sabe, Léo? Então uma semana que demonstrou pra gente um mercado que seria um mercado mesmo lateral, né? Então hoje, mais um dia que eu não vejo tendência, e esse é um dos indicadores, quer dizer, ninguém tá tomando lado, né? Então, 9 mil contratos, 10 mil contratos agora, do maior comprador, a gente está falando, tá? É uma posição muito baixa. Se eu somar todos os players aqui da compra, tá? Até uma questão aqui para a galera que a gente fala, às vezes vocês vão escutar esse termo que o mercado é de soma zero, né? É porque se você pegar todos os contratos abertos hoje em índice e todas as vendas abertas hoje, vai sempre dar zero, né? Então, todas as compras, se você subtrair todas as vendas, sempre vai dar zero. Por quê? Porque alguém comprar hoje, alguém tem que vender. E assim vai, né? Então, assim, se você somar toda essa galera que está posicionada, somar toda essa galera que está posicionada na venda, né? A venda é aqui do ABN para baixo, né? O pessoal que está com negativo aqui. Dá para ver bem na tela aí, né, Léo? Sim, sim. Tá. E aí, se eu somar os que estão positivos, isso aqui vai dar uma exposição muito baixa. Então, tá todo mundo... Eu imaginei que ontem o pessoal tomaria mais lado por conta de notícia, talvez hoje, mas ainda não aconteceu, tá? E aí, os principais players, tem 3 players que a gente gosta de falar bastante aqui, que são os players que giram muito o contrato, que tem girado, né? Que isso também às vezes muda, mas a Ágora, Ideal e o BS são 3 players que têm girado bastante. E esses players, às vezes a quantidade de contratos de exposição não é tão grande, Léo, mas esses caras estão nas lideranças, né? Estão ou comprando ou vendendo. E você vê que hoje eles estão com posições baixas também, né? A Ágora com 6 mil contratos, a Ideal com 3 mil e a UBS com 5 mil contratos. Então tá todo mundo, né, bem assim, com o pé no chão, né? Ninguém tá tomando lado. Vão ter dias aqui que a gente vai chegar e falar, cara, hoje o mercado tá extremamente direcional, né? O mercado tá caminhando para o lado e você vê que os players estão apostando naquele lado. Vamos ter esses dias também que a gente vai apresentar isso. Tá? Um outro detalhe que a gente chama atenção, Léo, é a posição de pessoa física, tá? Que a gente tenta, justamente, não é uma coisa tão óbvia assim, né? Quem é pessoa física aqui nesse mercado, mas tem corretoras que predominantemente têm posição muito grande de pessoa física. E essas corretoras também estão pouco expostas, né? Então, também com o pé no chão. Então, assim, o que a gente tira de tudo isso?
hoje, para mim, um mercado que ainda, pelo menos por enquanto, não demonstrou um lado, né? Então, você vê o mercado testando resistência na região dos 129, no índice ali, 129,200, eu não apostaria que ele vai romper esse 129,200, tá? Eu apostaria que ele vai ainda trabalhar nessa lateralização. Talvez ganhe, né? Algum patamar chegue em 129,500, chegue numa VWAP ali que a gente tem uma VWAP semanal, enfim, ali na região dos 129,900, mas fique ainda sem estourar para nenhum dos lados o índice, tá, Léo? Perfeito! Fabrício Staliano, estreando aqui com a gente nessa coluna semanal às quintas-feiras, bem legal. Vocês viram, talvez a melhor imagem, na minha forma de enxergar, que o Fabrício pudesse ter escolhido é essa. Não tem nenhum player dando muito a cara. É uma negociação mais comedida, tímida, cautelosa. Estamos à espera de destravamentos. Quem sabe na quinta-feira que vem a gente vai ter um quadro mais favorável nesse aspecto, um direcional mais claro. Fabrício, sensacional. Muito obrigado. A gente focou mais no índice nessa e a gente volta a se falar na próxima semana. Ô, Léo, deixa eu só até falar uma coisinha. Manda. Só um rapidinho. Para a galera, às vezes o não direcionamento é uma direção, né? É só para concluir. Boa. Então, quer dizer, a gente não ter um lado, eu posso trabalhar numa lateralização, né? Então, eu particularmente preferia vender aí e buscar uma lateralização. Eu não gosto de operar lateralização, tá, turma? Eu não gosto de operar contra a tendência, eu gosto de operar tendências bem definidas, mas eu preferia, então, tomar um lado vendedor e esperar essa correção, né, do que apostar no rompimento, tá? Então, a lateralização também acaba sendo uma direção, só que é uma direção, né, mais lateral, para trabalhar mais dentro desse intervalo, dentro dessa margem aí, né? Certo? Desse range, melhor dizendo. Certíssimo. Valeu, Léo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Até a próxima semana.